Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando então a mais uma aula de ciências, beleza? O nosso último assunto da aula foi sobre a estrutura celular. Então nós falamos aí, né, sobre as células, que é a unidade, menor unidade, né, morfofisiológica de todo ser vivo. É ela que vai dar origem, em conjunto com outras milhões de células, o nosso organismo, certo? Falamos a respeito das características delas, as suas estruturas, de como ela é formada, quais são as organelas, né? A diferença, por exemplo, de uma célula animal para uma célula vegetal. E ficamos aí focados neste conteúdo. Hoje nós falaremos aí um pouco a respeito das substâncias orgânicas e das substâncias inorgânicas, certo? Só que antes da gente falar sobre elas, eu gostaria de contar uma breve história de como elas surgiram. Então, há aproximadamente aí 4,6 bilhões de anos, a Terra ela era considerada uma esfera incandescente, né? Um lugar muito quente e inóspito de vida, ou seja, não tinha vida alguma, uma vez que este planeta era muito quente, formado por grandes vulcões, sempre em atividade vulcânica, certo? E além dele ser muito quente, ele também era constituído por gases bem diferentes dos encontrados na atmosfera atual. Então, nós não tínhamos os gases que nós temos hoje, certo? É, as nuvens carregadas desses gases formavam-se aí como resultado da evaporação intensa do calor, acabava provocando as chuvas, né, e intensas descargas elétricas que se estendiam por longos períodos. Acredita-se, pessoal, que as primeiras moléculas orgânicas naturais elas surgiram da reação entre os gases, né, atmosféricos que existiam, provocado pelas descargas elétricas e pela quantidade da radiação que chegava no espaço. Essas moléculas, ao longo de milhões de anos, elas organizaram-se e originou as primeiras formas de vida, que a gente falou aí a respeito das nossas aulas anteriores, que eram as células muito simples, semelhante às atuais bactérias, certo? Por isso que a gente parte do princípio que as bactérias foram os primeiros seres vivos a habitarem ao nosso planeta. Na sequência, o que aconteceu? Surgiram as células que, por serem capazes de realizar a fotossíntese, né, que é um processo em que elas conseguem fazer para não precisar de outro ser vivo para poder se alimentar, elas começaram a liberar o gás oxigênio e esse gás passou a ser parte da atmosfera, certo? Então, pessoal, então, pessoal, os seres vivos aí de qualquer nível de complexidade, eles são constituídos para nós basicamente por quatro elementos que foram esses que eu destaquei no resuminho para vocês aqui colorido, que está em vermelho, roxo, verde e azul. O carbono representado pela letra C maiúscula, o hidrogênio representado pela letra H maiúscula, o oxigênio representado pela letra O maiúscula e o nitrogênio representado pelo N maiúsculo. Se a gente juntar todas essas siglas, C, H, O, N, nós vamos ter CHON, né? Que é, eu costumo fazer isso para que o aluno memorize e não esqueça. São basicamente os quatro principais elementos que fazem parte aí da manutenção da vida dos seres vivos, certo? Então, esses quatro gases, eles constituem aí, ó, mais de 96% de toda a matéria viva. Então, toda a matéria viva, ela é formada por esses quatro tipos de gases. E aí, pessoal, eu deixei para vocês divididos as substâncias orgânicas e inorgânicas, né? Então, aqui, os carboidratos, os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos e as vitaminas, elas são classificadas para nós como as substâncias orgânicas. Todas as substâncias orgânicas, elas têm em comum
na sua composição química os elementos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, todas as substâncias orgânicas vai ter na sua constituição o carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Todas essas aqui que eu vou falar para vocês adiante. Nas proteínas e nos ácidos nucleicos, está presente também o nitrogênio, certo? Então, todas essas substâncias orgânicas são formadas por esses 4 elementos. Agora eu vou falar brevemente para vocês as características de cada uma dessas substâncias orgânicas. Então vamos lá. O primeiro, pessoal, são os carboidratos. Os carboidratos, eles também são conhecidos como os açúcares, né? E eles são moléculas formadas aí principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio, que eu já havia dito, né? Eles constituem a mais importante fonte de energia para o corpo e têm a função estrutural, pois fazem parte aí de componentes celulares. Os carboidratos, pessoal, mais simples, eles são produzidos pelos seres clorofilados, ou seja, pelas plantas que acabam realizando a fotossíntese. E os exemplos que nós temos aí de carboidratos, no caso, é a glicose, né? É a frutose, o amido, e eu não coloquei aí, mas existem outros exemplos aí de carboidratos. Todos eles vão ser grandes fontes de energia para o ser vivo e vão ser importantíssimos aí nessa função estrutural. Onde nós encontramos o carboidrato? Principalmente em alimentos que tenham ricos em massas, como pães, macarrão, né? A gente consegue encontrar também em frutas, certo? São alimentos geralmente que estão relacionados ao café da manhã, certo? Porque são alimentos aí de grande peso, que vão fornecer grande energia. Interessante, né? O próximo são os lipídios. Os lipídios também são moléculas orgânicas com uma função importante aí, tem como função a energia também. Então, além deles exercerem essa função energética, eles também realizam a função estrutural, certo? E como que eles estão relacionados, né? Eles estão relacionados através dos óleos, né? Que acabam sendo essas reservas energéticas das plantas e das gorduras. A gente vai falar em conteúdos mais adiantes, mas, por exemplo, a gordura nem sempre está associado a algo que é ruim, né? Nos animais, a gordura é algo bom, porque ela acaba servindo de reservatório de energia, principalmente aos animais que passam pela hibernação, né? Eles precisam engordar, ter uma camada grande de gordura para poder se proteger do frio e para poder ter essa reserva de energia no período em que ele não conseguir se alimentar. E todos os seres vivos fazem isso, utilizam esses lipídios como reserva energética. Onde que nós encontramos o lipídio? Em salmão, no abacate, castanhas, todos esses alimentos que têm um óleo natural, certo? E uma coisinha que eu acabei deixando de falar, mas voltando agora, antes de passar para o próximo, é com a relação ao colesterol, né? Vocês já ouviram falar sobre o colesterol? O médico fala que a gente tem que controlar o colesterol. O que é o colesterol, basicamente falando? Colesterol é a quantidade de lipídios, de gorduras que a gente tem que ter no corpo, né? A gente tem que ter uma quantidade ideal. Nós temos 2 tipos de colesterol, o HDL e o LDL. Vocês viram que eu fiz uma carinha de bonzinho no HDL e uma carinha de triste no LDL. Porque um é o colesterol bom, é o que nós vamos encontrar nesses tipos de alimentos, né? Então, que a gente tem que ingerir porque faz bem para a nossa saúde. Agora, o LDL é aquele colesterol que nós vamos encontrar em alimentos gordurosos, mas alimentos artificiais, né? Salgadinhos, bolachas, né? São alimentos que não são tão saudáveis e que, se ingeridos em grandes quantidades, pode dar algum probleminha de saúde, tá certo? Próximo são as proteínas. Nas proteínas também tem a função estrutural e as unidades que formam as proteínas são chamadas de aminoácidos. Vocês já devem ter ouvido falar dessa palavra também. Então, aminoácidos são as unidades estruturais que formam as proteínas. A gente precisa de uma quantidade de aminoácidos para ter a formação das proteínas.
Qual que é a função das proteínas neste caso? Elas acabam participando aí, ó, do revestimento corporal, ou seja, está associado à resistência, rigidez da pele, então tem presente aí o colágeno, que é um tecido cartilaginoso no nosso corpo, importante por trazer a jovialidade, né? Deixar com aspecto jovem. Crescimento e resistência das unhas e do cabelo. Então, as proteínas elas são extremamente importantes por essa questão, certo? Nós encontramos aí principalmente nas carnes, né? Então, aquele pessoal que faz dieta porque quer ganhar aí músculo, né? Ele faz um tipo de dieta com embasamento aí de proteínas. Então ele vai encontrar isso nas carnes, nos ovos, no leite e nos derivados, certo? Os ácidos nucleicos são outro tipo de substância orgânica, só que no caso aí, os ácidos nucleicos agora eles não fazem aí parte de alimentos que nós encontramos, né? Porque os ácidos nucleicos eles estão associados a moléculas que estão presentes no interior das nossas células, lá no núcleo, né? No núcleo da célula. Então, os ácidos nucleicos eles são importantes porque são eles que vão trazer as características hereditárias, né? As características que nós herdamos dos nossos pais, como altura, tom da pele, cor dos olhos, né? E tudo mais. E a característica importante nesses ácidos nucleicos é a presença do DNA, né, que é o nosso RG, né? Eu costumo dizer que é o nosso RG celular, é o que mostra quem somos, e o RNA, que faz a cópia disso. É como se ele garantisse as informações que o DNA fez para nós, certo? E as vitaminas, pessoal? As vitaminas aí, elas constituem um grupo de substâncias que simplificadamente exerce uma tarefa de regular o nosso metabolismo. São essenciais para o corpo, né? E embora as necessidades diárias sejam pequenas, né? A gente não acaba não ingerindo a quantidade de vitaminas como os outros alimentos, o papel delas no organismo é essencial, certo? Quando há uma carência de vitamina, acaba acontecendo alguns distúrbios aí, né? Como, por exemplo, a pessoa fica com imunidade fraca, então ela fica com facilidade a ter gripe e outras doenças, né? As vitaminas, elas estão divididas em dois grandes grupos. As lipossolúveis, que só vai conseguir ser dissolvida nos lipídios, e as hidrossolúveis, que vão conseguir ser dissolvidas na água, certo? Eu não coloquei aqui porque é uma informação mais pesada para vocês anotarem, mas eu estou falando para vocês entenderem esse processo, certo? E aí eu coloquei alguns tipos de vitamina, certo? Existe a A, existe a vitamina D, né? Que agora está sendo muito discutida e muito falada porque ela está relacionada com a imunidade, né? A vitamina C, que a gente encontra principalmente em alimentos cítricos, a vitamina E, a vitamina K, e aí a gente tem vitaminas do complexo B, né? Várias vitaminas do complexo B, extremamente importantes. Para exemplificar, eu gostaria que vocês pegassem a apostila de vocês depois e abrissem na página 35, para vocês olharem aí as vitaminas que estão divididas no grupo das lipossolúveis, que vão ser dissolvidas no lipídio, e as hidrossolúveis, que vão ser dissolvidas na água, certo? E olharem aí as vitaminas e para que elas servem, onde que nós encontramos, tá bom? Então vocês vão ver o quanto é importante a gente ingerir alimentos ricos em vitaminas, tá certo? Falaremos agora das substâncias inorgânicas. As substâncias inorgânicas, pessoal, elas são representadas aí pela água e pelos sais minerais, que acabam sendo substâncias menores do que com relação às outras que nós falamos aí, que são as orgânicas, e também são mais simples do que as substâncias orgânicas, né? Mais simples assim na sua composição, mais simples nas suas características, mais simples até de entender, beleza? Vamos falar do primeiro aí que é a água.
A água, nós já tivemos um capítulo para falar sobre dela. A gente sabe, então, que a água ela é essencial à vida, né? Ela hidrata, ela regula a temperatura corporal, né? Ela está presente na lubrificação, principalmente de alguns órgãos importantes, ajuda a constituir o tecido sanguíneo, né? Uma vez que o sangue ele é líquido. Então a água tem várias funções, né? Composta aí pelos átomos de hidrogênio e oxigênio. Nós já estudamos a fórmula química da água, que é H2O, certo? Então a água ela tem esse papel importantíssimo. Por que que desfocou? Volta a focar, foca. Voltou, certo? Então a água ela tem esse papel importantíssimo. Os sais minerais, pessoal. Os sais minerais é o segundo tipo de substância agora inorgânica, certo? São substâncias químicas aí também essenciais para a manutenção da vida, e como não são sintetizados pelos seres vivos, a gente não consegue encontrar os sais minerais nos seres vivos, essas substâncias devem ser obtidas no meio externo, ou seja, a gente vai encontrar elas no ambiente. Então, as tarefas desempenhadas pelos sais minerais são as mais diversificadas possíveis, certo? Elas podem ser encontradas nos seres vivos constituindo estruturas de sustentação e proteção. Então, por exemplo, está relacionado à proteção dos seres vivos na constituição corporal, como os ossos, né? Os nossos ossos é formado por um sal mineral, que é o mineral cálcio, né? A concha dos moluscos também é formada por cálcio, né? Então a gente vai encontrar nos seres vivos aí os sais minerais, mas de forma em que eles estejam presentes na estrutura ou sustentação desses seres vivos, certo? Como que a gente como que a gente consegue obter os sais minerais? Então ele ocorre também, assim como as vitaminas, pela ingestão de alimentos, certo? Enquanto os vegetais aí nós retiramos por meio das suas raízes, né, diretamente do solo, da água, a quantidade de sais minerais ela vai variar muito, né? Então o cálcio, o cloro, o enxofre, o fósforo, né, o potássio, o sódio, eles acabam sendo essenciais para o organismo e a gente acaba encontrando eles presentes também aí nos alimentos, certo? Cada sal mineral está também relacionado com um tipo de função do nosso corpo. Eu coloquei alguns principais aí e vou falar para vocês aqui. Então, o cálcio, por exemplo, ele acaba participando aí da constituição dos ossos, dos dentes. O cloro está relacionado com a manutenção do equilíbrio de água no nosso corpo, por isso que é utilizado inclusive cloro no tratamento de água, né? O ferro que está relacionado com o sangue, né? A gente sabe que carência de ferro faz com que a pessoa entre num quadro anêmico, passe por anemia. O flúor que está relacionado com a composição dos dentes, potássio com a resistência muscular, né? Então, se a gente acaba ingerindo alimentos como a banana, que tem bastante potássio, a gente está evitando, por exemplo, de ter cãibra, certo? Porque ela está relacionado aí à resistência dos músculos. O iodo, né, que está relacionado aos hormônios, principalmente da tireoide. Então, os sais minerais, eles são importantes por conta disso, beleza? Então, não esqueçam. Como eu falei para vocês, então, os principais gases, né, que estão aí presentes no na nossa atmosfera, no nosso ambiente, é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, que por sua origem acaba dando a construção das substâncias orgânicas, que são os carboidratos, os lipídios, as proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. E depois, posteriormente, nós temos as substâncias inorgânicas, que temos como origem aí a água e os sais minerais, beleza? Então o assunto da aula de hoje foi isso, pessoal. Espero que vocês assistam com atenção à videoaula,
Copiem estes resumos que eu vou deixar para vocês no plural e qualquer dúvida me procurem. Obrigado.